Olá, povo de Deus, olá, povo brasileiro, olá para todos. Nesta tarde que está caminhando para a noite, nós vamos mergulhar na palavra de salvação, na palavra de vida eterna. Eu quero agradecer ao meu Deus por estar falando e respirando, andando. Agradecer a Deus por tudo, né, gente? Nós temos que agradecer o Criador pelo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Porque nós estamos vivendo um tempo na face desta terra que tudo está se cumprindo na palavra do Criador. Tudo está se cumprindo. Os levantes, as blasfêmias, as mentiradas do inimigo, usando pessoas para dizer que a Bíblia não existe, que a palavra de Deus é uma mentira, que não existe Jesus, que tudo isso é conversa fiada. Mas Satanás ele tem usado pessoas para defamar o Evangelho de Cristo. Um homem que veio a este mundo, pagou um preço pelos nossos pecados, e hoje nós só estamos aqui nesta terra, só existimos por causa dele. Então, a gente está vendo cada dia mais os levantes do inimigo na face desta terra, sobre as pessoas que se titulam anticristo, pessoas que não acreditam no Cristo, no Criador, pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. A Bíblia é bem clara que o ser humano que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá salvação para essas pessoas. E o que nós estamos vivendo nos últimos tempos desta terra. Eu vejo muita gente reclamando do calor, e a Bíblia já vem alertando isso já há muito tempo, que cada ano que passa as coisas vão piorar na terra. As pessoas não querem o Salvador. As pessoas não querem aquele que morreu, sofreu, foi espancado, foi chamado de mentiroso, de falso profeta, de enganador, e sabendo que os enganadores foram aqueles que dizia que eram os entendedores da palavra, mas não conhecia o dom da palavra. Então, Jesus ele não veio tomar lugar de ninguém. Jesus ele não veio ser rei no lugar de ninguém, porque ele já é rei. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, Jesus ele veio para libertar aqueles que estão presos neste mundo que vive escravizado pelas trevas. Mas nós temos que entender que Jesus Cristo ele só pode mudar o ser humano quando o ser humano dá lugar a ele. Então, a gente vê nas plataformas, nas redes sociais, no Kawaii, no TikTok, essas pessoas que eu vejo sempre aí defamando o Evangelho, falando mal do Evangelho, blasfemando contra a palavra do Criador, porque o Criador ele usou 40 pessoas para escrever o que está aí escrito. É o livro mais vendido no mundo. É o livro mais vendido do mundo. E tudo que está acontecendo no mundo, a palavra de Deus está se cumprindo. Deus não é maldoso, não é vingativo, não é perverso. Jesus Cristo a mesma coisa, o Espírito Santo a mesma coisa, não é perverso, não é vingativo. Ele é justiça, ele é amor. Enquanto essas pessoas que estão nas redes sociais se levantando contra a palavra de Deus, essas pessoas que se titulam estudiosos, pessoas que querem evolução, né? Tem um aí na rede social que fala em evoluir, evolução, né?
são uns pobres coitados que ficam se achando que sabe das coisas e na verdade não sabe de nada, nada, entendeu? Não sabe de nada. Então, nós vamos entrar em um tema, em um texto bíblico, vamos ler alguns textos bíblicos falando sobre, será que é Deus que está falando? Será que Deus está falando para aquele irmão, para aquela irmã? Você tem que discernir se é do coração ou se é Deus, o Criador, que está falando contigo. Então, tem pessoas que dizem que são cristãs, mas não são cristãs. Aí fala na TV Globo dizendo que Deus falou para ela que Davi ia ser campeão do BBB. Você tem que entender que Deus ele não se envolve com essas coisas do mundo, essas porcarias do mundo. Deus é santo. Deus não se envolve com essas porcarias do mundo. Deus ele quer libertar muitos da escravidão, da escuridão que está neste mundo. Deus está alertando a muitos saírem da escuridão e entregar a vida a Ele para ter a salvação. Você não é obrigado a aceitar Cristo. Você não é obrigado a acreditar naquele que fez o universo, criou a terra e criou a raça humana. Você não é obrigado, mas a Bíblia é bem clara que aqueles que são incrédulos, aqueles que buscaram outros deuses, não entrará no reino dos céus. Deu para entender? Então, essas pessoas que estão aí nas redes sociais, defamando, falando mal do Evangelho, falando mal do Criador, falando mal de Jesus Cristo, e aquele que fala mal do Espírito Santo não terá vida eterna, nem aqui e nem no dia do julgamento, porque blasfemou contra o Espírito Santo. Então, irmão, eu aprendi e eu botei na minha mente que, a partir de hoje, quando a gente vê essas pessoas incrédulas que vivem falando coisas da palavra de Deus, do Filho de Deus, do Espírito Santo, sabe que a melhor forma que vocês têm que fazer é não dar ouvido, mas infelizmente tem pessoas nas redes sociais, do Kawaii, do TikTok, do Instagram, que fica dando ouvido a essas pessoas que são incrédulas, são pessoas que são usadas pelo inimigo, porque não querem que vocês fiquem no caminho de salvação. E o pior ainda é quando a pessoa é fraca espiritualmente. Aí fica ouvindo esses bobão nas redes sociais, achando que é inteligente, que é intelectual, que fica de evolução e evolução, que você tem que evoluir. Esses babaca que não conhece nada, não sabe de nada, entendeu? Então vamos lá. Mas vamos cantar um hino para a gente adorar a Deus. Vamos cantar um hino para a gente glorificar a Deus. Vamos cantar um hino para nós adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. 432. Eu gosto muito deste hino, entendeu? 432. Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim, opera no Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para Ti, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir,
numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Ó glória! Obrigado, Espírito Santo, por essa rica oportunidade. Obrigado por todas as coisas. Obrigado pelos livramentos. Obrigado por estar aqui nesse exato momento. Nos ajuda, nos livra de todo mal, nos dá entendimento e sabedoria da Tua palavra. É o que nós te pedimos nesse exato momento, Espírito Santo. Entendimento e sabedoria da Tua palavra. Olhai para aqueles que vão ouvir a Tua palavra de salvação. Que o Senhor venha dar entendimento, venha dar entendimento, que o Senhor venha libertar muitos que estão aí aprisionados espiritualmente, muitos estão aí vivendo aprisionado espiritualmente. Deixa Deus libertar, deixa Deus curar, deixa Deus lhe dar vida eterna. Só depende de você, só de você. Se você dá lugar a Deus, ao Criador que fez o céu e a terra, se você dá lugar ao Espírito Santo, se você dá lugar a Jesus de Nazaré, Ele mudará a tua história. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 8. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Olha o que aqui diz a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, você tem que discernir se é Deus, se é o Criador, se é o Espírito Santo, se é Jesus que está falando contigo. Às vezes vai por emoção, vai pelo coração, mas não tem nada de Jesus, nem do Espírito Santo, nem do Criador que está falando contigo. Às vezes você está tão empolgado, está tão feliz com você mesmo e fala que é o Espírito Santo que está em você. Não. É o seu coração, é a tua alegria que está em você. Mas você tem que discernir se é do Espírito Santo, se é de Jesus, se é de Deus que está agindo
de uma forma sobre a tua vida. Jesus Cristo é o mesmo, o ontem, o hoje e eternamente. Oh, glória! Não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos. Deu para entender? Você tem que estar aqui, ó, no coração, sentindo o poderoso Deus, o que Ele quer falar para você. Oh, glória! Aleluia! Provérbio 27, 17. Vamos lá para Provérbio. Provérbio de Salomão. Louvado seja Deus. Provérbio 27. Provérbio 27. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor. Estamos falando sobre, será que é realmente Deus que está agindo, que está mandando a você fazer? Você tem que entender nas orações, entendeu? Porque você não pode dar ouvido às vozes que estão neste mundo. Porque se você dá ouvido às vozes deste mundo, você vai se atrapalhar espiritualmente. Aí não é de Deus. Provérbio 27, versículo 17. Vamos lá. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Deu para entender? Você tem que aprender de Deus. Você tem que buscar de Deus. Você tem que ouvir a voz do Senhor, do Criador. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Então você tem que entender se realmente é o Criador, se é o Espírito Santo, se é Jesus que está contigo, que está falando contigo. Por isso que tem pessoas que se atrapalham espiritualmente, não entendem, não conseguem, não buscam. E às vezes não entende e acha que é Deus que está falando, que acha que é Deus que está mandando fazer aquilo. E na verdade não é Deus, não é o Criador, não é o Espírito Santo e não é Jesus. Deu para entender? Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas procedem umas com as outras. Deu para entender? Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Vamos para o livro de Gálatas, que está lá no Novo Testamento. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Gálatas capítulo 5. Louvado seja Deus, louvado seja o Criador. Gálatas capítulo 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firme e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Deu para entender? Vou ler de novo para você entender. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firme e não vos sujeiteis a outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vós deixar de circuncidar. Então, a nossa liberdade está em Jesus, e você
que é liberto por Cristo, você tem que entender e discernir se realmente é Deus, é o Criador, é o Espírito Santo ou é Jesus que está envolvido neste propósito. Você tem que sentir o poder do Espírito Santo e de Jesus. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Vamos para Tessalonicenses, o livro dos Tessalônicos. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O livro do Tessalônicos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Orai constantemente e dai graça em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se você ora, eu estou orando pela manhã, eu não estou orando meia-noite. Cada um escolhe o horário, o momento para você conversar com Deus. Eu estou orando pela manhã, amém? Então você tem que sentir no teu coração. Vou ler de novo para você entender. Orai constantemente e dai graça em toda e em qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que estar em oração, tem que estar buscando. Eu sinto a presença de Deus nos atos, nas coisas que fazemos, buscamos. Quando eu estou fazendo a obra de Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo, do Criador e de Jesus ali, na hora quando eu estou fazendo algo, ou quando alguém vai fazer algo para mim, aí eu sinto a presença do Espírito Santo, de Jesus e do Criador, o Pai. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. João 14, 23. Vamos para João 14, 23. João 14, 23. João 14, 23. Vamos lá, vou ler a palavra do Messias. João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e o meu Pai amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Oh, glória! Então, se você realmente está ligado com o reino dos céus, você vai ouvir a voz do Criador, você vai ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ouvir a voz de Jesus de Nazaré. Oh, glória! Estamos neste momento falando sobre 15 diferenças entre a voz de Deus e os seus pensamentos, os seus e os meus. Então, você tem que entender que o pensamento de Deus é diferente do seu pensamento. E 15 diferenças entre a voz de Deus e os seus pensamentos. Então, meu amigo, você tem que estar alicerçado para você ouvir a voz do Senhor. Eu, como falei anterior lá atrás, eu sinto a voz de Deus na hora dos atos, do trabalho, na luta. Eu sinto a presença do Espírito Santo, do Criador, do Filho de Deus, na hora como eu estou fazendo a obra, quando eu estou trabalhando, fazendo evangelismo. Amém? Levando a palavra de salvação. João, capítulo 14.
João 14, 23 é o que eu li para vocês. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai amará, e nos veremos até ele, faremos nele no nosso lar. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus. Tiago capítulo 1, 17. Vamos lá. Tiago capítulo 1, 17. Louvado seja Deus. A gente tem que estar em alerta, a gente tem que estar em vigilância para não cair na armadilha do inimigo, dizer que é Deus que está falando, que Deus mandou fazer aquilo, que Deus mandou fazer isso, e sabendo que não é o Criador, é o seu coração. Deu para entender? Louvado seja o nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 17. Vamos ler a palavra. Toda boa dádiva e todo o dom é perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há oscilações, como se vê nas nuvens e constantes. Deu para entender? Deus nos gerou para abençoar. Agora, você tem que saber se é Deus que está falando. Você tem que ter o discernimento se é o Espírito Santo que está falando com você. Porque tem muitas pessoas neste Brasil, neste evangelho que não é de Cristo, que estão profetizando, falando, dizendo que é profeta, que é profetiza, e sabendo que não tem nada do que Deus falou. É mentira. E nós temos que estar em vigilância com esses mentirosos que estão aí nas redes sociais, falando que é profeta, que é profetiza, que foi Deus que falou, que Deus manda dar esse recado, que Deus não sei o quê. Mentira. Tem nada de direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Filipenses capítulo 4. Vamos para o livro de Filipenses. Louvado seja o nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Olha o que aqui diz a palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, e guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você está vendo que nós devemos ouvir? Porque eu já falei lá atrás que eu ouço a voz do Criador e do Espírito Santo nas ações, nas coisas que são feitas na obra da pregação de rua. Eu sinto Deus agir, o Criador, o Espírito Santo, Jesus, agir naquele momento, na hora de estar pregando o Evangelho. Deu para entender? Então, você tem que sentir no teu coração. Vamos ler de novo. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, e guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então você tem que ver, você tem que raciocinar e ter o sentimento se realmente é Deus, é o Criador, ou o Espírito Santo que está falando contigo. Porque tem muitas pessoas que estão aí quebrando a cara, tem muitas pessoas aí que estão aí sendo desmascaradas
pelas mentiras, dizendo que foi o Criador, que foi Jesus, que foi o Espírito Santo, que falou com fulano, que falou com ciclano, mas é mentira. Vou ler mais uma vez. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, e guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Oh, glória! Hebreus capítulo 12. Vamos lá para encerrar, já estamos encerrando. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 11. 11. Toda a correção de fato, no momento, é que ocorre e não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz frutos de justiça. Deu para entender? Olha o que a palavra de Deus está dizendo em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Perdão. Hebreus capítulo 12, versículo 11. E toda a correção de fato, no momento, é que ocorre e não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, nos entanto, produz o fruto da justiça. Tem momentos que você vai se frustrar porque você acha que foi o Espírito Santo, acha que foi Jesus, acha que foi o Criador, mas não foi. Você se frustrou por causa que você seguiu o seu próprio coração, o seu desejo. Não esperou Deus falar com você para, na hora, agir. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Provérbio capítulo 3, versículo 6. Vamos para Provérbio. Não, vamos para Isaías 55, 9. Vamos para o Velho Testamento. Isaías 55, 9. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isaías 55, versículo 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Isaías 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos é mais alto do que os vossos pensamentos. Deu para entender? Deu para entender? Pensamento do Criador é mais alto do que o seu pensamento. Então, Isaías 55, versículo 9, está dizendo que, assim como